Olá pessoal, nesse vídeo eu abordarei os tumores de células redondas do trato sino-nasal, dando algumas dicas e chamando atenção para alguns perigos, quando estamos frente a esses tumores. Sem dúvida nenhuma, eu acho que todos nós patologistas já nos sentimos nessa situação quando estamos avaliando uma neoplasia do trato sino-nasal, né? Essa região tem uma anatomia muito complexa e isso traz dificuldade não apenas para o patologista, mas também para o próprio radiologista, na abordagem diagnóstica dessas lesões. O patologista, cada dia mais, tem recebido biópsias menores, e muitas vezes essas biópsias são fragmentadas com muitos artefatos, o que limita a avaliação diagnóstica. Então, às vezes, nós temos pequena amostra e temos que extrair o máximo do HE. Além disso, é importante a gente apenas relembrar aqui que uma vez que essas biópsias são pequenas, a gente precisa ter todo o cuidado no manejo dessa biópsia, desde o recebimento, os cortes que vamos fazer, porque muito frequentemente nós necessitaremos de estudos adicionais para se chegar ao diagnóstico e muitas vezes nós lançaremos mão de testes moleculares que cada dia são mais solicitados. E sem dúvida nenhuma, nesses tumores do trato sino-nasal, a grande maioria vai para a imunohistoquímica, não é? E não é infrequente a gente patologista se deparar com a situação que mesmo estando ali na frente com os marcadores, a gente tem uma sobreposição de achados, tanto morfológica como imunohistoquímica, o que de fato tornam esses casos realmente desafiadores, né? De uma forma didática, hoje eu abordarei mais os tumores de célula redonda do trato sino-nasal. E podemos colocar esses tumores em 4 grupos, Os tem diferenciação epitelial, os tumores mesenquimais, os neurectodérmicos e os tumores hematolinfóides. O número de tumores com esse padrão, com essa característica, o número é grande. E Dr. Lester Thompson tem um mnemônico que eu acho que pode nos ajudar a ter em mente os principais tumores nessa abordagem diagnóstica, Então, a gente sempre, diante de um tumor de célula redonda do trato sino-nasal, vamos lembrar do Mr. Sleep. O M aí é de melanoma e mesenquimal condrossarcoma, O R é de rabdomyosarcoma. O S aí nós temos os 3 tumores, O carcinoma indiferenciado sino-nasal, o carcinoma escamoso e o osteosarcoma de pequenas células, Small cell osteosarcoma. O L, linfoma. O E, tumores da família Ewing. O E, novamente, estésioneuroblastoma. E o P, o adenoma hipofisário e o plasmocitoma. Então, Mr. Sleep na abordagem dos tumores de célula redonda do trato sino-nasal. A abordagem diagnóstica começa, a gente estando atento para os informes clínicos. Daí é importante a gente sempre buscar o máximo de informação na avaliação desses casos. Idade, localização, ter os dados radiológicos, porque como eu vou mostrar alguns casos, a gente vai ver justamente que às vezes uma localização precisa pode nos dar um diagnóstico correto. A análise morfológica é extremamente importante no HE, onde a gente deve estar atento para o padrão arquitetural da neoplasia, os achados citológicos, como é que é esse estroma, que às vezes também isso pode nos dar pista. E como eu falei, muito frequentemente esses tumores, eles vão para a imunohistoquímica. E aí na imunohistoquímica é importante a gente tentar caracterizar se esses tumores são citoceratina positivo ou negativo, se esses tumores têm diferenciação escamosa ou neuroendócrina,
E também, como eu havia dito, não é infrequente esses tumores também irem para a biologia molecular, daí todo um cuidado que o patologista deve ter no manuseio dessas amostras. Aqui é uma lista para vocês verem, é grande, né, o diagnóstico diferencial, quando envolve aqui de amarelo à direita, a gente vê os tumores mesenquimais, neuroectodérmicos e hematolinfóides, né, o neuroblastoma, tumores da família Ewing, plasmocitoma, rabdomiosarcoma, o tumor da família Ewing, adamantinoma-like, o condrosarcoma mesenquimal, o melanoma e o linfoma T. Entretanto, os tumores epiteliais normalmente entram no diagnóstico diferencial. E aí o patologista também tem que estar inteirado com alguns achados morfológicos desses tumores epiteliais que podem ajudar a fazer o diagnóstico diferencial. Inicialmente, nós abordaremos os achados imunistoquímicos, né? Como fazer essa abordagem imunistoquímica. Então, assim, um dos pontos importantes na abordagem imunistoquímica desses tumores do trato sinonasal é justamente a gente tentar aí separar os tumores que têm a diferenciação epitelial, né, os tumores que são citoceratina positivo, dos tumores que são citoceratina negativo. E é preciso a gente definir bem o que é esse citoceratina positivo, né? Os tumores com diferenciação epitelial, eles são melhor definidos quando eles apresentam uma positividade forte e difusa para uma pancitoceratina, como o AE1 e E3, né? A positividade para a citoceratina de baixo peso e citoceratina de alto peso, como o 34-beta-endose, o CK5-6, ela é bem variável, né? Além disso, um outro ponto importante que a gente deve lembrar é que o EMA, isoladamente, ele pode ser útil, né, para a gente caracterizar uma diferenciação epitelial. Entretanto, isoladamente, ele não é fidedigno. A gente precisa estar atento a isso. Inclusive, em alguns tumores, como os veremos no diagnóstico diferencial, por exemplo, como o plasmocitoma, que pode acometer o trato sinonasal, o plasmocitoma vai ser EMA positivo, não é? E nem por isso a gente vai fazer o diagnóstico de uma neoplasia de natureza epitelial. Então, os tumores que são citoceratina positivo, a gente inclui aí o carcinoma adenoide cístico, que é o tumor de glândula, um tumor tipo glândula salivar mais frequente do trato sinonasal, o tumor da família Ewing adamantinoma-like, esse carcinoma relacionado ao HPV, né, carcinoma adenoide cístico-like, os carcinomas escamosos não ceratinizantes, o carcinoma de nasofaringe e o linfoepitelioma, que embora seja de nasofaringe, pode alcançar o trato sinonasal justamente por extensão, os carcinoma NUT e os carcinoma com deficiência com perda de N1 e o carcinoma indiferenciado sinonasal. Então, apenas para a gente lembrar aqui os alertas. Então, primeiro é que uma positividade focal para a citoceratina não prova que a lesão é epitelial, pois a gente pode encontrar isso em tumores da família Ewing, melanoma, neuroblastoma e rabdomiosarcoma. Um outro ponto importante é que o EMA pode ser útil. Entretanto, a verdadeira positividade para a citoceratina é requerida para confirmar uma diferenciação epitelial em um tumor do trato sinonasal. E como todos sabemos, o diagnóstico de um carcinoma indiferenciado sinonasal é um diagnóstico de exclusão, né? E uma positividade difusa para P63 ou P40, ou então para marcadores neuroendócrinos, afasta esse diagnóstico. Um outro padrão de positividade que a gente pode ver nesses tumores são os tumores que mostram positividade para marcadores escamosos, né? E aqui a gente basicamente os mais confiáveis marcadores é o P63 e o P40, então a gente vai ter tumores que são consistentemente positivos para esses marcadores. E aí tem os tumores da família Ewing,
os carcinomas escamosos não ceratinizantes, né? O carcinoma de nasofaríngeo, o linfepitelioma e o carcinoma NUT. E tumores com positividade variável. É bom lembrar nesses casos que a positividade para P63 e P40, a gente também vê, por exemplo, nos tumores como o carcinoma adenoide cístico, marcando células basais. Então, a positividade para esses dois marcadores não implica numa diferenciação escamosa, né? Nesse caso. O lembrete para os marcadores escamosos é que a gente deve recordar que a positividade para P63 também pode ser vista em tumores não epiteliais, né, não escamosos, como por exemplo no linfoma T, a gente pode ter uma positividade no neuroblastoma, o rabdomiossarcoma, o carcinoma neuroendócrino de pequenas células, inclusive no carcinoma indiferenciado. E assim o P40 ele é mais específico do que o P63, a gente sabe disso. Lembrando que os tumores e lesões tipo glândula salivar, a gente vai ter positividade para esses marcadores, né, marcando células basais, mioepiteliais. E lembrar que todos os tumores com verdadeira positividade, né, para os marcadores escamosos não são carcinomas escamosos, né? E aí a gente tem tumores da família Ewing, nós temos carcinoma NUT, os carcinoma de nasofaríngeo como exemplo eu havia citado. Um outro grupo de tumores são tumores que vão marcar com marcadores neuroendócrinos. E aí a gente precisa ter em mente que a positividade para CD56 ou menos usado enolase não garante você dizer que esse tumor é um tumor neuroendócrino. A gente precisa ter positividade para cromogranina e ou sinaptofisina, tá? Então, os tumores consistentemente positivos para esses marcadores, a gente tem o neuroblastoma olfatório, a gente tem o adenoma hipofisário e o carcinoma neuroendócrino de pequenas células. E os tumores com positividade variável, a gente tem os tumores da família Ewing e os carcinomas com perda de IN1. Lembrem que, como eu falei, o CD56 é enolase, que é muito pouco usado, são expressados em um grande número de tumores de célula redonda, e que para a gente dizer que um tumor verdadeiramente tem a diferenciação neuroendócrina requer cromogranina e ou sinaptofisina. Lembre que uma positividade focal é comum em vários tumores. O carcinoma indiferenciado, o rabdomiossarcoma, o melanoma, e isso a gente não pode considerar como uma diferenciação neuroendócrina verdadeira. E um outro ponto importante é que nem todos os tumores de células redondas do trato sinonasal com diferenciação neuroendócrina, eles são malignos. A gente precisa ter na mente que, principalmente frente a uma lesão de baixo grau no trato sinonasal, a gente precisa considerar o diagnóstico de um adenoma hipofisário. E aqui um grande grupo que são os tumores citoceratina negativo. E para isso a gente vai utilizar outros marcadores, né, para tentar caracterizar e fechar o diagnóstico. Aqui, por exemplo, os melanomas, né, tumores consistentemente positivos para S100. Os tumores consistentemente positivos para desmina, nós temos o rabdomiossarcoma, né, e os tumores consistentemente positivos para CD99, os tumores da família Ewing, adamantinoma-like, né. Lembrando que esses tumores, a gente pode ter alguma positividade para a citoceratina, né? Então, por exemplo, a gente pode ter no melanoma uma positividade focal para a citoceratina. A gente pode ter no rábito também, no neuroblastoma, nos tumores da família Ewing. Mas isso não é prova de uma diferenciação epitelial verdadeira, né? E que, na verdade, tanto o S100, desmina e CD99, eles não são inteiramente específicos para a gente subclassificar esses tumores. E lembrando que alguns tumores, num painel inicial, que a gente vai já passar para vocês, que pode ser feito, num painel inicial esses tumores não vão marcar para nada. Condrosarcoma mesenquimal, um linfoma de células TNK e um plasmocitoma pode ser inteiramente negativo num painel inicial, né? Então aí necessita que a gente amplie o painel para que a gente chegue até o diagnóstico. Então, como digo, um painel inicial que a gente pode utilizar, simples,
é utilizando uma pancita ceratina, P63 ou P40, uma Sinapto, Cromo, S100, Desmina, CD45 e o CD99. Vou mostrar alguns casos agora, apenas para ilustrar essa parte teórica que eu abordei. Esse é um caso de um tumor no septo nasal. A gente vê aqui um epitélio, o epitélio aparentemente preservado, né? A gente inclusive vê uma faixa separando desse infiltrado celular atípico. A gente vê aqui novamente o epitélio está preservado, e vale a pena aqui apenas um comentário sobre esse epitélio, que às vezes a gente não tem a representatividade do epitélio. Às vezes a gente tem uma área de ulceração, ou ele está erodido aí. E é sempre importante o patologista estar atento para tentar buscar esse epitélio, né? Sempre estar atento em fazer uns cortes aprofundados, né, na abordagem desses tumores. Porque muitas vezes, nesses aprofundados, a gente tem alteração epitelial e fecha o diagnóstico morfológico, né? Da mesma forma como acontece quando a gente aborda em mucosas, por exemplo, as lesões fusocelulares, né? Ou seja, a gente sabe que na abordagem de uma lesão fusocelular maligna em uma mucosa, a gente sempre tem que ter em mente dois diagnósticos, o carcinoma sarcomatoide e o melanoma sarcomatoide. Então, muitas vezes a gente tem também o epitélio ulcerado. Então, às vezes, o encontro de um epitélio displásico ou o encontro de um componente juncional, né, intraepiderme melanocítico, a gente faz o diagnóstico. Então, a gente vê aqui o epitélio preservado, nesse caso, e um infiltrado celular típico. Embora aqui eu ache até um pouco mais pleomórfico do que para um tumor de célula redonda, né, a gente vê que os núcleos são aumentados, hipercromáticos, né, um citoplasma eosinofílico. E uma característica desses tumores é justamente uma pista diagnóstica, a gente conseguir identificar uma variabilidade citológica. A gente aqui vê células, por exemplo, com aspecto plasmocitoide, a gente vê célula epitelioide, a gente pode ver células fusiformes, a gente vê às vezes nesses tumores células mais pleomórficas, né? Essa variabilidade citológica é uma pista diagnóstica. A gente pode também encontrar pigmento, né? E nesse caso aqui, essa lesão foi positiva difusamente para S100, melan-A e HMB45, né? Então, esse é um melanoma de mucosa, né? 4% dos tumores sinonasais, mais frequente em pacientes idosos, lá na 7ª década, né? A cavidade sinonasal e o septo nasal também são locais de predileção. E a imunistoquímica, a gente vai ter a positividade para S100, mas já que eu vou dar uma dica sobre essa particularidade do S100, e também a positividade para melan-A e HMB45. Esses tumores mostram mutação do RAS ou KIT bem maior do que os melanomas cutâneos, né, e raramente é detectado o BRAF. E, como sabemos, são tumores de pouco prognóstico, né, pobre prognóstico. Uma dica que a gente deve ter em mente com relação à abordagem desses tumores, no que diz respeito ao diagnóstico de melanoma, é que essa é uma experiência, inclusive, escrita em artigos, dita em aulas pelo Dr. Justin Bishop, é que a positividade para S100 ela pode ser focal em um número considerável de casos, né? E frente a isso, a gente precisa estar atento que mesmo diante de uma positividade focal, a gente deve incluir os marcadores mais específicos, melan-A e o HMB45, para fechar o diagnóstico. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é lembrar que o melanoma, caracteristicamente, ele pode mostrar uma heterogeneidade de imunomarcação, né, com positividade para desmina, cromogranina, sinaptofisina e calponina, e isso não pode desviar a nossa atenção diagnóstica. Caso 2. Esse é um paciente com tumoração em cavidade nasal. A gente vê aqui no menor aumento uma neoplasia de pequenas células. A gente já percebe aqui que essa neoplasia tem um inseptus, né, que parece separar blocos celulares. Aqui a gente vê
isso de uma forma mais nítida, a gente vê que é uma neoplasia de pequenas células, onde há septos fibros vasculares, separando blocos, né? Ou seja, é um padrão de crescimento alveolar. A gente vê aqui embaixo à esquerda que me parece que dentro desses blocos aparecem algumas células um pouco mais hipercromáticas no centro, né? Que são células, como a gente pode ver, são células degeneradas, né, apoptóticas, e nesses tumores a gente pode ver também, em algumas áreas, a gente pode ver algumas células com um núcleo mais periférico, né, um aspecto mais rabidoide, né. Esse tumor foi positivo difusamente para desmina e miogenina, né, utilizando aquele painel inicial, marcou desmina, ampliou para miogenina, e esse é um caso, né, de um rabdomiossarcoma alveolar. O rabdomiossarcoma é o sarcoma mais frequente, né, do trato sino-nasal. Entretanto, quando se trata de tumores de célula redonda, o rabdomiossarcoma alveolar é que entra no diagnóstico diferencial, né? E no adulto, nessa localização, é o rabdomiossarcoma mais frequente, né? Acomete principalmente os seus paranasais, e não é frequente esses tumores se apresentarem e já se estenderem para a cavidade nasal, órbita, base do crânio, né? E são tumores de pouco prognóstico. A gente deve estar atento, como uma dica 2 aí, é que esses tumores, como eu falei, vão ser positivos para desmina miogenina e uma positividade menor para o MYOD1. E a gente deve sempre lembrar que o rabdomiossarcoma é um tumor que mostra essa imunomarcação aberrante, né, para citoseratina, sinapto e cromo em até 30% a 40%. E que também pode ser positivo para CD99. Né? E para esse diagnóstico, a gente deve recorrer ao teste molecular para confirmação. Esse é o caso 3, é uma cortesia do Dr. Just Bishop para essa nossa aula. A gente vê aqui uma tumoração também do trato sino-nasal, onde a gente vê uma proliferação de células basaloides, né, células atípicas, uma neoplasia indiferenciada, em que a gente vê aqui na seta uma areazinha escamoide, né, um foquinho de diferenciação escamosa. Aqui à direita, na letra B, a gente vê bem bonito o envolvimento epitelial, né? Essa neoplasia se estende, parece que é como que estivesse surgindo dali, né? E veja já aqui nessa letra B que são células basaloides e até a periferia parece ter uma paliçada, né? Na letra C aqui a gente vê esse padrão, são blocos, né, separados por septos de células basaloides, e na letra D mostrando que em áreas dessa neoplasia a gente tinha a formação de microcistos, né, com esse estroma mixoide. Então aqui na histoquímica esse tumor foi difusamente positivo para E1/E3, né, e também difusamente positivo para P40 e uma positividade focal para sinaptofisina. Então aqui a gente podia colocar algumas possibilidades diagnósticas, né? Então com esse painel do que eu tenho aqui, a pessoa podia pensar assim, será que isso é um carcinoma indiferenciado sino-nasal? Né? Morfologicamente, esperaria mais atipias, né? Que não foi evidenciado nesse caso. E também a positividade difusa, como a gente vê aqui para o P40, como eu já havia dito, uma positividade difusa para P63 e P40 não é o padrão do que a gente vê em carcinoma sino-nasal, né? Desfavorece esse diagnóstico. Mas mais interessante aqui, que eu queria mostrar, é justamente que esse tumor aqui, ele foi positivo difusamente para CD99. Então, é importante a gente pensar nessa possibilidade. Por isso que naquele painel, a dica de termos o CD99 naquele painel é justamente porque há uma sobreposição de achados entre o tumor da família Ewing, adamantinoma-like, e os carcinomas. Então, diante dessa sobreposição, é imprescindível que a gente inclua em nosso painel o CD99, porque assim a gente não vai perder esse diagnóstico. E aí, você pode também confirmar com testes moleculares. E o caso 4, para finalizar,
a gente vê que é um tumor localizado no seio esfenoidal. A gente vê uma neoplasia de pequenas células, uniformes, como a gente vê aqui. Tem até um pouco mais de citoplasma. Bem uniforme, tem áreas que nessa neoplasia a gente vê via a presença de pseudo-inclusões, né? A gente via a presença de células um pouco mais plasmocitoides, como vocês veem aqui no canto inferior direito. Em algumas áreas a gente vê tipo um arranjozinho um pouco mais papilar, o citoplasma um pouco mais granular, né? E um aspecto um pouco plasmocitoide também dessas células, né? Essa neoplasia foi positiva difusamente para citoceratina, cromo e sinapto. Então a gente está diante de uma neoplasia com diferenciação neuroendócrina, né? Esse é um caso de adenoma hipofisário, né? E esse slide é uma postagem que eu fiz recente no Twitter e aproveitei aqui nessa aula. Então, acima de 2% dos adenoma hipofisário pode se estender para o trato sinonasal. E é bem mais raro ele surgir consequente a uma ectopia, né? É bem confundido, esse tumor é mais bem confundido com o neuroblastoma de baixo grau, né? E quais seriam as dicas? No HE, seria a presença de pseudo-inclusões, o estroma fibrovascular, uma variedade de padrão, incluindo células plasmocitoides. Aí a gente vai para imuno, o neuroblastoma é bem menos frequente ter a positividade para a citoceratina, né? Aí a gente teria a positividade para S100 células sustentaculares. E embora a positividade para os marcadores hormonais seja bem consistente no adenoma hipofisário, na presença deles também a gente fecha o diagnóstico, né? E lembrando que a gente pode ter positividade para prolactina em até 60% dos casos. Agora, uma dica simples que às vezes ajuda nesse diagnóstico diferencial entre adenoma hipofisário e o neuroblastoma de baixo grau é justamente a correlação radiológica, né? O neuroblastoma ele vai estar centrado, vai estar envolvendo o seio etimoidal, ao passo que o adenoma hipofisário invariavelmente é centrado no seio esfenoidal. Veja aqui. Aqui nessa gravuda, o N a gente tem aqui a nasofaringe, acima o S é o seio esfenoidal, e acima nós temos a célula túrcica, né, com a glândula. Então, o adenoma que surge aqui em cima, ele infiltra, né, o seio esfenoidal. Tá? Então, essa é a correlação radiológica importante. Então, os adenomas hipofisários, quando eles se estendem para o trato sinusal, eles vão envolver o seio esfenoidal, ao passo que o neuroblastoma envolve o seio etimoidal. Então, lembrar sempre que o adenoma hipofisário, quando se apresenta em uma localização atípica, anômica, é frequentemente mal diagnosticado, né? Diagnosticado erroneamente. Então, eu queria agradecer, né, a atenção e também agradecer as imagens, né, que foram coletadas do Path Presenter e espero vocês no próximo vídeo. Até mais!